Salve, salve rapaziada, ligado aqui no canal do Beiço, estamos de volta com mais um vídeo com informações aí do nosso tricolor do Morumbis pra você aí de casa, porque gigante europeu está de olho em craque do São Paulo. Tricolor tem volta confirmada, reforço aí já treinou no CT da Barra Funda, tá? Ídolo da torcida São Paulina, revoltado, pistola aí com o James Rodrigues, tudo isso e muito mais conta a partir de agora. Fica até o final, não saia por nada e deixa o like que vai ajudar demais no crescimento aqui desse canal. Mas antes, quero mostrar aqui pra vocês rapidamente aqui um depoimento de uma das alunas do treinamento FXD que eu já venho falando pra vocês aqui há um tempo aqui no canal, tá? Olha só que ela postou lá no grupo do Telegram, ó. Thiago, a paz do Senhor, estou compartilhando o meu resultado de ontem e hoje. São exatamente 12 horas, né, meio-dia, agora, e já ganhei R$444. Muito obrigado por todo esse treinamento. É incrível o suporte com o Gabriel e é ótimo também. Aos demais alunos, a minha dica é estudar e aplicar tudo. Estou no nicho de renda extra, glória a Deus por tudo. Estou vivendo hoje, é dia 6/7, já faturei mais de um salário mínimo, obrigado Thiago. É um dos depoimentos dos vários que tem aqui inclusive, tá? Vou deixar dois links aqui na descrição do vídeo. O primeiro é do mini curso para você entender realmente como que funciona esse novo mercado, tá? Você vai entender tudo bonitinho, vou deixar o link aqui. E o segundo link é o link com desconto apenas para aí os inscritos aqui do canal do Beiço e do canal SPFC 100%, tá? São mais de R$300 de desconto, então aproveite aí, porque depois de 24 horas eu vou retirar esse link aqui da descrição do vídeo. Então clica no primeiro link, veja como funciona, depois clique no segundo e inicie o treinamento aí FXD, fechou? Vamos para as informações aí, rapaziada, porque o São Paulo já conta com as voltas aí do Lisieiro e do Yegson Mendes. O Mendes inclusive apareceu em uma das fotos do treinamento do São Paulo de ontem. O volante segue sendo avaliado por Luiz Ubeldi e sua comissão técnica, mas dificilmente vai permanecer para o restante da temporada. A tendência é que ele seja negociado muito em breve. O Independente Del Valle demonstrou interesse em sua contratação e está aguardando apenas o ok da diretoria do São Paulo e do próprio jogador para avançar nas tratativas. Outro que voltou aí de empréstimo, além do Lisieiro do Mendes, é o Léo Silva. Lembra dele? Made in Cotia estava emprestado aí ao CRB no ano passado e no começo desse ano disputou o Campeonato Carioca pelo Volta Redonda. Inclusive, a torcida do Volta Redonda não tá muito satisfeita com ele não, tá, gente? Você vai entender o porquê. O Léo Silva, ele era tratado como uma das grandes joias de Cotia, né? Assim como toda praticamente cria de Cotia é tratada, mas nunca conseguiu se firmar aí no time principal do São Paulo não. Ontem ele retornou ao tricolor e treinou com o elenco principal no CT da Barra Funda, apareceu em uma das imagens, né? O Léo tem apenas 21 anos de idade, o empréstimo dele com o Volta Redonda está registrado aí no Transfer Market até outubro desse ano. Por algum motivo ele voltou antes, dizem por aí que ele não foi bem lá no Rio de Janeiro não, tá? O vínculo dele com o São Paulo é válido até o final desse ano, por enquanto não tem conversas iniciadas para estender esse vínculo não. Ele é um jogador que, assim como o Mendes e o Lisieiro, será analisado pela comissão técnica de Luiz Ubeldi. Você aproveitaria aí o Made in Cotia, que foi capitão inclusive nas categorias de base? Primeiro volante, bom de bola, comente aqui abaixo a sua opinião. Segundo o jornal espanhol, um gigante europeu aí da Espanha, tá, gente, demonstrou interesse em James Rodrigues. Todos já sabem do desejo do James em jogar a La Liga novamente. Imagina-se que nenhum clube grande ali da Espanha irá fazer alguma proposta por ele, mas de acordo com El Nacional da Catalunha, o Atlético de Madrid está disposto a fazer uma proposta oficial pelo craque da Copa América. Quando eu vi isso, confesso pra vocês aí que fiquei muito surpreso, né? Não dá pra acreditar que, pô, o Atlético de Madrid, um time tão grande ali na Europa, vai querer o James Rodrigues, mas a Copa América que o James vem fazendo credencia para que chegue uma proposta por ele, para que clubes ali demonstrem interesse em sua contratação, né? Publicamente São Paulo trata e afirma que não chegou nenhuma proposta oficial pelo atleta. O Júlio Casares falou sobre isso essa semana e disse o seguinte, abre aspas, não chegou absolutamente nada, mas as atuações dele credenciam para receber algo. Ele é jogador do São Paulo, vai se reapresentar após a Copa América, é uma questão técnica, passou o Dorival, o Carpini, o Zubeldia e com nenhum desses técnicos ele se firmou, mas ele se reapresenta, se tiver o mesmo desempenho em treinos e partidas, pode ser reintegrado, é uma decisão técnica, fecha aspas, reiterou Júlio Casares. O El Nacional Catalunha afirma que o Atlético de Madrid está disposto a oferecer cerca de 5 milhões de euros, 29 milhões de reais aproximadamente na cotação atual. Se chegar mesmo essa proposta, será algo sensacional. Óbvio que o São Paulo
talvez não sei se consiga recuperar ali a questão de investimento que teve por ele, porque o Rames chegou a custo zero, mas com um salário ali na faixa dos 900 mil reais por mês. O São Paulo tinha uma dívida com ele em relação a luvas e salários, né? Era mais ou menos 10 milhões de reais, como eu falei pra vocês nos últimos dias, mas o Carlos Belmonte afirmou que essa dívida está sendo paga, abre aspas. Com relação a pendências financeiras com o Rames, nós tínhamos alguns valores em aberto com ele realmente. Sentamos, definimos um pagamento e acertamos tudo. Está sendo pago parceladamente, está tudo acertado com ele. Não há pendências hoje, fecha aspas, disse o Belmonte. Talvez aí com esse pagamento aí pro Rames Rodrigues, talvez ele volte aí e queira jogar, né? Porque se o problema era dinheiro, também a gente não sabe qual que é o problema do Rames Rodrigues, né? Essa aqui é a verdade. Besiktas, Boca Juniors e outros clubes da Espanha, Itália e Inglaterra estão de olho no jogador. Na Espanha, mais de um time, incluindo o Atlético de Madrid, querem o craque da Copa América, né? O São Paulo está coçando as mãos, esperando uma proposta para se livrar logo do jogador, haja visto que o Zubeldia acho que não quer muito aproveitar ele aqui não. E muito se fala sobre o Rames, né? A diferença dele jogando aqui no São Paulo e atuando pela seleção colombiana, e o Luiz Fabiano, ídolo da torcida tricolor, perdeu a linha de vez com o Rames Rodrigues e disse isso aí. Luiz Fabiano, você no elenco atual do São Paulo, esperando o Rames voltar da Copa América, o receberia de que maneira? Estaria com ele. É? Estaria porque ele demonstra que ele pode render no São Paulo que ele rende na seleção. Tanto, 30%. Um pouquinho de esforço. Render e correr, né? Porque na seleção Me parece, Plirra, que ele chegou no São Paulo, ele achou que o São Paulo ia abrir as pernas para ele, ia fazer tudo que ele queria, porque ele é o James Rodrigues, que os jogadores iam botar ele no pedestal, que ele, não, vão jogar por ele. Não é assim. Ele queria que o São Paulo mudasse toda a filosofia para que ele jogasse. Isso não existe. São Paulo é muito maior que qualquer jogador. E essa fala do Fabuloso é completamente certa e dentro do tom, tá? Tá no tom certo ali, no tom ideal. Os jogadores têm total ali direito de pensarem o que o Luiz Fabiano falou realmente, né? Agora partir pra porrada como o Arnaldo falou, e muita gente tá passando pano falando, nossa, ele falou em sentido figurado, a linguagem do futebol. Eu já falei pra você aqui, se você falar um negócio desse aqui na minha quebrada na várzea, irmão, você não sai ileso do campo. É fato. Esse tipo de linguagem nunca foi falado no futebol, seja na várzea, seja no profissional, seja por jornalistas. Só o Arnaldo Ribeiro que sacou isso aí não sei da onde, né? Sobre essa situação, o Carlos Belmonte falou em relação a isso na entrevista ali que ele teve na Energia 97. Ele disse que não tem problemas entre jogadores e o Rames e que talvez o Arnaldo tenha uma informação que eles da diretoria São Paulina não tenham, o que preocupa bastante também, né? Porque se os caras estão lá no dia a dia e não sabem o que tá acontecendo, pelo amor de Deus. O André Plihal confirmou a informação do Arnaldo Ribeiro e disse o seguinte: jogadores do São Paulo estão loucos da vida com o Rames Rodrigues, acham que o que ele está fazendo é um desrespeito, fecha... É assim, bizarro, né, gente? Mas enfim, se os jogadores acham isso, e tem total direito de acharem que é um desrespeito ou coisa do tipo, eles, jogadores, têm que vir a público e falar, e dar satisfação à torcida e falar assim, o Rames realmente tá fazendo sacanagem, a gente não tá gostando do que ele tá fazendo. Não, porque pelo contrário disso, todos os jogadores e dirigentes do São Paulo sempre falam bem do Rames Rodrigues. Mas antes de chegar nisso aí, eu quero falar sobre um comentário do Fábio Luciano que talvez tenha trazido o comentário mais lúcido e plausível para essa situação. Abre aspas. O problema do Rames é a maneira como ele olha os clubes. Quando ele jogou na Grécia e olhou para o Olympiacos da mesma forma como ele olhou para o São Paulo. Se ele tivesse um pouco mais de interesse pelo São Paulo, conhecesse a história do clube, a grandeza, ele mostraria outra disposição. Fecha aspas. E esse comentário é correto, perfeito, preciso, não tem nem muito o que falar não, é só assinar embaixo, né? O São Paulo já sabia disso também, porque o Rames Rodrigues não tem ali um alto nível em clubes já faz muito tempo, né, gente? Vamos voltar a falar sobre essa suposta raiva do elenco para com o Rames. Inclusive, o Igor Vinícius, titular do São Paulo, falou sobre o Rames Rodrigues. E aí eu quero que você se atente à fala do Igor Vinícius e tire suas próprias conclusões sobre isso. Eu acho que vai ser o encerramento desse assunto, espero, né? Cara, exatamente. É um jogador de um nível técnico acima da média. Dá pra perceber? Todo mundo sabe, dá pra perceber. Você que é jogador, você olha pro cara, dá pra perceber. Passado, quando eu voltei a treinar no primeiro treino, eu já tinha visto que era diferente, né? Então, tem uma parte técnica realmente acima da média, né? Jogou nos maiores clubes do mundo, né?
ele é uma referência lá na Colômbia, né? Então, como você disse, ele é como se fosse o Pelé pra gente aqui. Então, mas eu não sei como é que é o convívio dele lá no dia a dia, né? Como é que é a parte de treinamento, como é que lidam com ele, né, no dia a dia. E, pô, pra mim seria muito bom se ele retornasse pra cá e jogar no nível que ele vem jogando na Copa América, né? Acho que ele tá sendo um dos melhores jogadores. Melhor. Mas, cara, é isso, né? É um jogador de um nível altíssimo e o que a gente espera, obviamente, é que se ele retornar pro São Paulo, que ele possa jogar nesse nível aqui com a gente. Bom, não só o Igor Vinícius, como todos os outros jogadores, quando são questionados em relação ao Rames, sempre rasgam elogios ao jogador e nunca demonstraram que tem uma insatisfação ali, coisa do tipo, porque o Rames, desde que chegou ao São Paulo, aqui não jogava nada, chegava na seleção colombiana, deitava. Sempre aconteceu isso, e sempre que os jogadores eram questionados sobre isso, ninguém dava sinais de que estavam com raiva, com biquinho, com coisa do tipo, com treta, entrever, seja lá o nome que você queira dar, né? De onde tiraram essa raiva aí, eu assim, não sei realmente, mas o Arnaldo e o Plihal têm fontes deles, né? O Rames é craque, mas será que ele vai conseguir ou querer jogar aqui no São Paulo? Porque às vezes até ele quer, às vezes ele tem vontade de jogar no São Paulo, só que a intensidade que o Zubeldia quer para os jogadores, talvez o Rames não entregue. E aí, irmão, não tem o que fazer, é uma decisão do técnico. Se o técnico não quiser o cara, não tem o que fazer, não tem o que interferir. O que tem pra fazer é vender o jogador. São Paulo aguarda propostas. Bom, mesmo a gente falando aí mais de 300 vezes, sempre voltam as especulações em relação à volta de Casemiro ao São Paulo. Porém, o Carlos Belmonte essa semana fez questão de brecar tudo isso, né? O diretor afirmou que Casemiro não é prioridade do São Paulo no mercado neste momento. O Belmonte afirma que a prioridade hoje é aquela que a gente já vem falando pra vocês há muito tempo, que é o Thiago Mendes, né? Nem o Alexandre é tão prioridade assim, já que nunca se decide, tá enrolando pra caramba. Olha o que disse aí o Belmonte, abre aspas. Olha, o Casemiro é um grande jogador, formação nossa, a gente não sondou, conversa muito sobre opções, mas entendemos que o Thiago Mendes seria mais adequado ao que precisamos. Ele é um combo, joga de primeiro, segundo e terceiro homem de meio. Casemiro é um jogador de hierarquia, mas o Thiago é mais adequado ao momento. Ele é um grande jogador, mas ele joga na função do Maia, do Luiz Gustavo. O Casemiro, você não poderia trazer para não ser titular do time. Lisieiro e Mendes, eles compõem o elenco. A hierarquia é outra de atletas e por isso estamos aí pensando neste sentido, fecha aspas. Ou seja, Lisieiro e Mendes, se permanecerem, vão ser reservas, meros reservas. O Mendes principalmente, né? Já o Lisieiro é uma questão diferente, porque o Lisieiro ele pode atuar em mais de uma função no meio de campo e também como lateral esquerdo. Inclusive eu vou falar sobre isso no canal principal às 4 horas da tarde. Depois espera um pouquinho, depois você volta lá e assiste, tá? O Casemiro nunca demonstrou vontade de voltar para o São Paulo, publicamente pelo menos não, né? Não sei nem porque tem muita gente aí com esperança em relação a isso, porque isso não vai acontecer tão cedo. O São Paulo espera fazer dinheiro com ele sim, mas de uma maneira, né, que é aquela que eu já venho falando sobre o mecanismo solidário da FIFA. O Manchester United deve vender o jogador na próxima janela de transferências, na verdade nessa janela de transferências, porque hoje é dia 10, e aí abre a janela de transferências hoje e vai ser muito movimentada. Times da Arábia Saudita querem o Casemiro, o Al Hilal e também o Al Nassr, querem, estão dispostos a oferecer uma quantia gigante, e se os dois tiverem interesse e ninguém quiser abrir mão, vai virar leilão, e aí vai ser bom pro São Paulo, porque quanto maior o valor que o Manchester venda o Casemiro, vai embolsar mais grana aí pros cofres do São Paulo. Sobre o Thiago Mendes, temos mais novidades em relação a esse assunto, eu te vejo no canal SPFC 100% às 4 horas da tarde, fechou? Tamo junto, forte abraço e é nóis.